de frente com a pessoa idosa. E hoje nós temos a satisfação de estar conversando com Dona Zulmira. Zulmira, que é mãe de Nunes, né? Que é vó de Marília. Isso. Estamos nessa tarde aqui para falar um pouquinho a respeito da Igreja Católica, né? Tem muito tempo que a senhora participa da Igreja Católica? Tem muitos anos. Tem? Agora eu falei 5 anos que eu fui morar em Jiqué, fiquei lá 5 anos. Deu uma passeada fora, passeada, né? mas lá para mim não dava, que eu não participava da missa lá da igreja, porque eu não podia andar sozinha lá. Jiqué já é outro E meus patamar, filhos lá e tudo de mãe de Jeová não me levavam na igreja, né? Entendi. Mas tem muitos anos que eu participo da Participa, igreja. né? Aqui em Itiruçu, a senhora se lembra mais ou menos quando a senhora começou a frequentar? Que Não idade lembro. a senhora tinha mais ou menos? Era nova? Eu já... Não. Lembra o padre que fazia parte da igreja nessa época? Não. Frei Mariano. Frei Mariano é o pioneiro, né? É. Foi eu acho que Frei Mariano foi o primeiro padre, né? Aqui Eu acho que foi. da paróquia. E aí depois de Mariano veio, aí teve Valdomiro, teve Givaldo, né? Givaldo. Teve Raimundo. Aí teve Sidney, teve Roberto. Roberto, isso também, mesmo. né? Aí teve agora o outro Raimundo, Gilvan. Né? E agora tem Padre Derni. Padre Derni e agora é Neilson, né? Esses padres todos aí, qual que a senhora se identificou mais assim? Porque a gente sempre tem aquele que a gente fala, não, esse daqui eu me identifiquei mais por esse motivo. Teve algum assim que a senhora se identificou mais? Teve Padre Givaldo. Givaldo, né? E Padre Raimundo. E a senhora, durante esse tempo que a senhora participa da Igreja Católica, quais foram os grupos que a senhora já participou assim como membro? Que a gente teve aqui setores, né? Teve vários grupos também. A senhora já participou de quais? Participei do setor São José. São José, né? Era aquele, o verde, O né? verde. Hoje, Legião de Maria, a senhora já participou? Não participei, não. Né? Porque hoje tem Legião de Maria, né? Que é o pessoal que usa aquela fita vermelha. Não, eu era do apostolado. É o apostolado, o apostolado da oração. Eu que estou trocando aqui as bolas, né? Eu era do apostolado. Inclusive tem até fita aí ainda. Né? E a senhora aqui na igreja, né, em Itiruçu, a senhora já participou de todas as igrejas, no caso, São Francisco, São Roque e São Gabriel e Matriz. A senhora gostava de ir mais em qual delas? A Matriz. A Matriz é sempre mais cogitada. Bem que eu ia muito na igreja de São Roque, mas eu participava mais da Matriz. E nas missas, a senhora ia sempre aos domingos ou ia também durante a semana? Não, quando eu era forte, eu ia durante a semana também. Todo e domingo dia, né? e a semana. Quando tinha na apostolada oração, eu estava lá. E hoje, a senhora recebe hoje a Eucaristia aqui na sua casa? Não, né? aqui não, porque eu ainda vou na igreja ainda. Bem que a eu senhora vou. ainda participa, Participo. né? Inclusive essa semana a senhora esteve lá, né? Estive lá. Quer dizer, todo domingo eu estou indo, o Nunes me leva, que de pé eu não aguento mais ir, não. Né? A senhora não participava da quadrilha também, não? Participava. Dançou muito na quadrilha dos idosos, né? Eu estava falando ali com Dona Talinha que vocês tava no auge, né? Isso. Dançavam em Lajedo, em Pau Sul, né? Era convidada para dançar, né? Dançar, e hoje, infelizmente, acabou, né? Acabou tudo isso, meu filho. É porque vocês que tinham essa força de vontade. Ficou tudo velha, né? Não é velha, mas é porque chega um momento que a pessoa fica debilitada mesmo, não consegue mais. Certeza. E é até perigoso, né? Porque com a condição física que a gente não tem mais quando chega na idade, acaba tendo um acidente, uma queda, né? É melhor evitar, né? É melhor evitar. Certo. E deixa eu lhe fazer outra pergunta. A hora da graça também eu ia toda quarta-feira. Tinha bastante gente, era com Gilvan, né? Na época, né? A hora da graça. Era com Gilvan. Uma outra coisa, a senhora quando ia para a igreja, quais eram as colegas, as amigas que ia sempre para os encontros? Tinha alguém que a senhora ia junto? Já ainda está junto aqui ou já faleceu algumas? Olha, eu ia sozinha, né? Agora as amigas estavam lá
Quando chegava lá, que Se encontrava, encontrava né? as Se amigas, encontrava. era. Aqui em Tiruçu tem os eventos, né? Que tem as festas da igreja, que é Santo É, Antônio, Quaresma, que é esse período, e isto, tem o Natal. Natal. A senhora gosta de qual desses períodos mais, assim, por exemplo, dizer assim, eu gosto mais dessa época, para mim é uma época melhor da igreja. A senhora tem uma noção? Eu tenho de Santo Antônio, É, né? O o trezenário. Trezenário. É, que o trezenário Muito bonito. geralmente, além de ser uma festa assim que dura mais, né? É, As pessoas também se empolgam mais para com estar na certeza. igreja, né? É. E o correto seria todo mundo estar sempre na igreja, mas a gente sabe que Não, nem todo como mundo é que tem, é, né? não tem a questão do tempo de hoje em dia, né? Que É, não é a mesma coisa, né? né, não. E antes, quando a senhora começou logo a participar da igreja, como era assim, as pessoas que frequentavam a igreja, essas pessoas hoje ainda muitas delas frequentam, a senhora sabe dizer, ou tem muitas que não frequentam Tem mais? muitos que não frequentam mais. É, né? Mas não é pela questão de não poder ir, né? Muitas pessoas também por conta É, de por não, conta de de não não querer, deixar não de ir, querer, né? Por né? conta de é preguiça É mesmo. preguiça, é porque não. E o que a senhora diria para essas pessoas que hoje não vão mais na igreja? Bom, eu diria que elas deviam ir, porque só na casa de Deus que a gente acha apoio. É Na casa de verdade. Deus, que a gente estando na casa de Deus, não precisa mais outra coisa. É o melhor É o lugar, melhor né? lugar para a gente Para a gente fazer, estar. E para a aí, gente durante estar. esses 5 anos que a senhora passou lá, como era que a senhora fazia para poder. A senhora assistia a missa em Assistia algum. missa na televisão, Né? Pela televisão, né? era. Hoje a gente faz as transmissões pelas redes sociais, que hoje ficou mais fácil, né? Uhum. E tem muita gente que não consegue ir mais na igreja, até acompanha pelo canal da Pascom, que a gente faz essas transmissões, né? Porque assim, tem que acompanhar, né? Tem que Tem que acompanhar. inovar, né? Não tem jeito. Hoje Pois mesmo eu é. estava assistindo ali a chegada de domingo lá na igreja, É, que veio de lá de isso, foi o retiro, o retiro. o retiro quaresmal. Na hora que chegou na igreja, eu vi aqui pelo celular. E o padre agora que está aí, o padre Eneilson, a senhora. Olha, o padre eu não tenho muito conhecimento com ele, não, porque eu cheguei Uhum. de que agora Tem pouco tem tempo, pouco né? tempo, É mas verdade. eu, eu, Uhum. eu vejo falar que é boa pessoa. É. Ele tem dado como é que fala? Tem dado uma canseira danada em nós, É isso porque todo dia aí. tem coisa, todo dia tem. É, ontem mesmo, na hora que eu ia para a igreja mais Nunes, eu Uhum. fui dizendo para ele assim, sou Nunes, o padre daqui está jogando duro agora. Porque não está deixando o povo sossegado, não. Todo Mas aí dia que é bom. é bom, né? Porque pelo menos a gente tem o compromisso, né, É, de estar de estar na na igreja. igreja. É. Hoje mesmo, ontem teve a missa na renovação, né, no grupo de oração que ele celebrou, e hoje já tem a missa de Santo Antônio, de votiva de Santo Antônio, Hum, e é praticamente a semana toda de missa. Hoje tem também de segunda a sexta o programa na rádio, na Itira-Su FM, né? que é um programa da Igreja Católica. Terça e quinta é a transmissão da missa, Da né? missa, E nos sei. outros dias quando não é música, programa musical, é bate-papo É, e esclarecimento também às pessoas. E a gente que quis criar esse programa justamente para poder mostrar um pouco, né, do dia a dia de vocês, do isso, cotidiano de vocês e mostrar que vocês ainda estão ativos, né? ativa é. As Apesar de que, não poder estar todo dia na igreja, é mas está verdade. ativa, né? As É que isso já aí. se foi, Deus tenha lá, né? Isso, E esse é as um bom que, lugar, e né? as que tá aqui, Isso, está aí tá aí ainda aqui, esperando a vontade de Deus, de mas Deus, enquanto não se cumpre, estamos aí, aí na né? igreja, Para aí caminhar. a igreja de Deus é a principal. Não tem Muito outra, não, bem. essas igrejas por aí tudo. É, Eu, o Deus é um só, né? E a não tem gente, muitas dois. vezes, a gente fala assim, vou mudar de igreja, vou botar a igreja, mas É todas as tudo é igrejas têm besteira. problema, todas as igrejas têm pecado, todas as igrejas. É, Então, eu acho que quem tem que mudar é a a gente, né? gente, Ser é. humano, né? Eu sei E- que eu levei 5 anos lá em Jiquié, Uhum. mas meu povo lá, tudo é testemunho de Jeová. Eles rodou para eu Né? passar para lei de crente. Não tem quem Passar, faça, né? não. Eu disse, fica na religião de vocês que eu fico na minha. É,
Nessa minha eu nasci e vou morrer nela. Porque a gente respeita, né? Mas tem aquela questão também que as pessoas Tchau, minha filha, obrigada. precisam também respeitar a vontade da gente. Eu sempre digo, eu sempre fui convidado pelas pessoas para ir para a igreja, outras igrejas, e assim, eu nunca aceitei mudar de religião, porque eu sempre entendi que qualquer igreja a pessoa pode ir para o céu, ou qualquer igreja a pessoa também pode ir para o inferno, dependendo da atitude da pessoa, né? Então, se a gente vê uma atitude que agrada a Deus, a igreja que a gente tiver é a verdadeira, né? Pois é. E eu agradeço a senhora pela disponibilidade nesse nosso bate-papo aqui. É o encontro com a pessoa idosa e experiente, né? Porque a senhora está com quantos anos hoje? 90. 90? Aí, me parece. Me parece, né? 90 anos e com a vitalidade que está, né? Que Deus abençoe que viva muito mais anos, né? Amém. O nosso muito obrigado. A gente vai ficando por aqui com o nosso bate-papo. De frente com a pessoa idosa, oferecimento Paróquia Santo Antônio de Pádua de Itiruçu.